Brasil do céu, pensem num livro que me surpreendeu assim, muito positivamente, me fez chorar uns 5 litros pelo menos. É esse aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre este livro incrível e lindo chamado Timoneiras, assumindo o leme da vida com o passar da idade, da Mary Pipher. Mas aproveita que você já tá por aqui, se inscreve no canal, aproveita, ó, ativa o sininho para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. O Timoneiras foi publicado pela primeira vez em 2019 e chegou no Brasil este ano, fevereiro de 2021, pela editora Rosa dos Tempos, que é um selo do grupo editorial Record, que, como vocês sabem, não é mesmo? Parceiro desse canal tão querido, né? E, gente, quando chegou ali no catálogo que a Record manda todo mês para os parceiros deles, eu vi o Timoneiras lá, eu li, eu achei interessante, mas sabe quando eu fiquei naquela dúvida, tipo, tá, ok, eu achei um tema legal, né, um livro voltado aí para mulheres mais velhas, mas será? Eu tava ali meio receosa, mas eu resolvi arriscar. Falei, vou pedir, vamos ver o que vem. E, gente, esse livro me surpreendeu muito positivamente. Meu Deus, que livro legal. É um livro muito bem escrito, muito lindo, muito emocionante, cheio de aprendizados, assim, sabe? Um livro que te acrescenta coisas na vida e ainda tem essa capa maravilhosa com essa ilustração linda do Renan Araújo. E a Mary Pipher é uma psicóloga clínica, uma antropóloga cultural especializada em mulheres e principalmente nos traumas, né? E como a sociedade, a cultura da sociedade influencia na saúde mental das mulheres, principalmente as mulheres mais velhas, que são as mulheres que já atingiram a maturidade. E o Timoneiras é um livro que foi escrito aí para mulheres mais velhas, mulheres maduras, mas eu não concordo que ele é somente para essas mulheres. Para mim, do meu ponto de vista, ele é um livro para mulheres de todas as idades, mas eu vou explicar isso para vocês mais pra frente. E ele é composto de entrevistas, histórias, relatos, não só da própria Mary, mas também de outras mulheres que enfrentaram e enfrentam esse preconceito, né, que a sociedade tem com mulheres mais velhas. Porque muitas das condições, das cobranças impostas pela sociedade, como por exemplo a eterna juventude, acaba excluindo e invisibilizando as mulheres mais velhas. E fazendo aí com que essas mulheres passem a sofrer, né, de ansiedade, de depressão, já que para a sociedade elas não têm mais qualquer serventia. Então a Mary fez uma análise, né, um estudo sobre as questões culturais e de desenvolvimento que essas mulheres enfrentam enquanto envelhecem, para que elas possam aí chegar ao autoconhecimento e seguir com mais tranquilidade por esse caminho. E se a gente pegar no significado da palavra, né, o que quer dizer timoneira? Timoneira é essa pessoa que conduz o timão do barco, né? Que na verdade é essa roda aqui, o leme do barco. Então, é essa pessoa que vai conduzir a sua própria vida, conduzir as suas próprias escolhas. O livro é dividido em 4 partes e tem também uma introdução da própria Mary Pipher, mas apesar de, como eu falei lá no começo, ele ser histórias, relatos, depoimentos de várias mulheres, 4 mulheres vão ser aí o foco central desse livro, que são a Willow, a Kestrel, a Emma e a Sylvia. A Willow tem 72 anos, é uma mulher casada e assim uma workaholic dos serviços humanitários e ela tem pavor de se tornar um dia uma mulher frágil e inútil. Já a Sylvia também é casada e mora no Texas com o marido e a filha deles, Lenore, tem um grande problema com drogas e acabou deixando os 2 filhos dela para que o casal criasse. A Kestrel é uma militante LGBTQIAP+, que tem uma grande dificuldade de estar numa relação, de enfrentar um relacionamento, né? E ao mesmo tempo tem uma grande luta contra o alcoolismo. Já a Emma é uma mulher de 78 anos que tem muitos problemas de relacionamento com a filha. E todos os capítulos começam com frases e citações de mulheres que foram muito importantes na história, entre elas a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. E ele aborda vários temas, desde os mais levinhos, como o amor, a amizade, a diversão, até os mais espinhosos, como as imposições dos padrões de beleza, o machismo, a solidão no envelhecimento, a morte, o luto. E tudo isso, claro, sob o olhar dessas mulheres que enfrentaram ou estão enfrentando essa passagem da meia-idade para a velhice. E um dos motes principais da Mary é: nós não temos o controle de tudo, mas
nós temos escolhas e que as mulheres conseguem, através dessas escolhas, fazer com que essa travessia seja um pouco mais leve. E outra coisa que a Mary deixa bem claro e é muito importante, que o Timoneiras não é um livro de como fazer, mas é um livro de como pensar. E dentre vários assuntos que são abordados aqui no livro, eu vou contar um pouquinho pra vocês do que eu achei de mais importante, que me chamou mais a atenção, do que eu gostei mais, enfim, vou enumerar aqui umas coisinhas pra vocês. Acho que a questão principal, uma das que mais me chamou a atenção, é realmente essa questão de que quando as pessoas envelhecem, e principalmente as mulheres, né, como elas perdem a importância dentro da sociedade. E infelizmente a gente vive numa sociedade, né, gente, que a beleza física é algo que é extremamente importante. E essa cobrança chega e recai sobre as costas das mulheres, não importa a idade e em que fase da vida elas estejam, né? As mulheres são sempre cobradas para que tenham aí um corpo magro e uma aparência jovem e de preferência um rosto sem rugas. O que é impossível, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque por mais que a medicina estética esteja aí avançando, né, dando grandes passos, uma mulher de 50 anos, ela pode até aparentar que tem aí alguns anos a menos, mas ela jamais vai ter a mesma aparência de uma menina de 19 anos. E lendo esse livro, quando a gente chega nessa questão do padrão de beleza, que a mulher, né, a proibição da mulher envelhecer, eu lembrei muito de uma entrevista que a Xuxa deu não faz muito tempo, em que ela fala que ela é muito cobrada por conta da aparência dela. As pessoas falam pra ela, ai, você envelheceu muito. Mas sim, né, gente? A Xuxa é uma mulher de 58 anos e as pessoas cobram com que ela tenha aquela imagem ainda dos anos 80 e 90. Mas a Xuxa também traz um contraponto interessante nessa entrevista, que ela fala que, na verdade, o fato dela estar velha é um incômodo, porque quem lembra dela nos anos 80 e 90 é sinal de que essa pessoa também está envelhecendo, o tempo também está passando para essa pessoa. E é exatamente isso que a Mary Pfeiffer fala aqui no Timoneiras, que os idosos incomodam exatamente porque eles são um lembrete vivo de que a velhice é algo inevitável. Ela fala que os idosos são como aquelas flores vermelhas do Natal, sabe? Que as nossas avós usam muito aquelas flores vermelhas para enfeitar a mesa do Natal, que depois que passa as festas, ninguém quer saber mais, ninguém mais quer ver. Ela também entra na questão da vida sexual das mulheres mais velhas, né, que elas são anuladas, apagadas. É como se uma mulher mais velha não pudesse ter desejo, não pudesse sentir tesão, não pudesse ter aí uma vida sexual ativa, bem como a própria mente e a própria inteligência dessas mulheres, que conforme vão envelhecendo, passam a ser vistas pela sociedade como mulheres incompetentes. Ela conta aqui até um caso de uma amiga dela, que é uma professora universitária em exercício, dando aula na universidade, e que um dia ela vai ao supermercado e a caixa do supermercado se oferece para que ajude a contar as notas, para saber quais são as notas que ela deveria dar ou não. E a mulher acaba rindo na cara da caixa do supermercado, né? Então existe essa questão também de achar que a pessoa não tem competência, entrando aí também a questão da infantilização, né, gente? Que até o tom de voz, a forma de falar, como as pessoas se dirigem a pessoas mais velhas. Então ela reforça essa urgência da sociedade entender que as pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas, têm tanta importância para manter essa sociedade saudável e funcionando bem quanto as pessoas mais jovens. Essa importância de enxergar a sociedade feita de pessoas interdependentes, as que cuidam e as que são cuidadas. E por falar em cuidar, outra questão que a Mary Pfeiffer traz aqui no livro é esse papel, né, que sempre foi incumbido às mulheres, de que as mulheres precisam ser as protetoras, né, e cuidar de todos que estão ao seu redor, e que esse papel não desaparece com a velhice. Mas ao mesmo tempo, as mulheres não são ensinadas a cuidarem de si próprias, né? A gente não é ensinada a falar não, a gente sempre é ensinada a falar sim, que estamos disponíveis, que podemos fazer, que podemos resolver. O não existe no nosso vocabulário, né? Bem como nós não somos ensinadas que podemos e devemos manifestar as nossas raivas, né? Por quê? Porque uma lady, uma dama, ela não pode demonstrar raiva. Então a Mary traz aí uma reflexão, né, para que as mulheres consigam diferenciar aquilo que elas foram educadas para ser daquilo que elas realmente são. Porque são tantas cobranças, né, gente, do que uma mulher pode ser, do que uma mulher não pode ser, o que uma mulher deve fazer, o que uma mulher não deve fazer, que a própria Mary diz que nessa busca por tentar ser nessa mulher ideal, ser uma pessoa melhor, ela demorou muito para perceber
perceber a própria personalidade. Outro assunto crucial que o livro traz pra gente, que é muito interessante, é a questão das perdas, né, gente? Porque, infelizmente, envelhecer está aí, ó, intrinsecamente ligado com perdas. Quanto mais a gente viver, por mais perdas a gente vai passar, não é? O que já é, por si só, um processo muito doloroso. Mas quando a gente vive num país tipo o Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, que é o país que a Mary vive, né? Que são esses países que lidam aí com a morte com um tabu, né? A morte é um grande tabu na sociedade, o processo é ainda mais dolorido. A morte, assim como o nascimento, é uma coisa completamente natural à vida, né? Só há vida se também há morte. Então ele é um acontecimento emocional, ele é físico, ele é cultural, ele é social, mas a gente não fala sobre a morte, a gente não gosta de falar sobre a morte, a gente não quer falar sobre a morte. E até dentro da própria medicina, se a gente for pensar, né? Com exceção desses centros de cuidados paliativos, a medicina tradicional, né, como ela é hoje, essa medicina moderna, ela também nega a morte, né? Porque às vezes eles têm esses pacientes terminais e eles ficam alongando a vida dessas pessoas com tratamentos às vezes que são super dolorosos, trazendo zero qualidade de vida para essas pessoas nos últimos dias, nos últimos meses de vida, só porque tem que lutar para manter aquela pessoa viva. E obviamente, né, com o avanço da idade, com essa questão das perdas, vem junto o tema da solidão. E gente, ela explica aqui no livro uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês sabem a diferença entre solidão e solitude? Eu nunca tinha ouvido falar em solitude, gente. Você já ouviu falar? Você sabe a diferença dos dois? Deixa um comentário aqui pra mim, porque eu fiquei chocada, não conhecia esse termo solitude. A solidão, a gente sabe o significado dela, né? É essa falta, que falta alguma coisa na vida, um sentimento de vazio, é um querer estar com outras pessoas e não poder, não conseguir, né? É uma coisa muito associada com dor, com tristeza. A solidão é um sofrimento e ela é uma situação não voluntária, ou seja, a pessoa não escolhe sentir e passar por esses momentos de solidão. E diferente da solidão, a solitude está ligada sim a sentimentos bons de alegria, né? E de felicidade e completude de você estar ali sozinha, podendo ser aí em muitos casos uma forma de autoconhecimento, uma forma que as pessoas encontram para entrar em contato com elas mesmas. Então a solitude, ela é uma situação aí voluntária, a pessoa toma essa decisão por ela mesma e ela também é ligada a bons sentimentos, à alegria. E a Mary fala, gente, que nos estudos e nas pesquisas dela, mesmo as mulheres que eram extremamente extrovertidas e sociáveis quando eram mais novas, conforme foram envelhecendo, começaram a apreciar, gostar muito dos momentos de solitude. Bom, eu tenho ainda 36 anos, mas eu não sabia o que era, mas eu posso falar que eu amo a solitude. Gente, eu amo ter um tempo pra mim, ficar sozinha ali pra eu pensar, pra eu colocar as minhas ideias no lugar, as minhas coisas. Não sabia o que era solitude, nunca te vi, sempre te amei. Se você é do meu time e gosta da solitude, deixa um comentário aqui pra mim também, que não estamos sozinhas! Entre outros tantos temas super interessantes que a Mary Pipher aborda no livro, como por exemplo, a diferença de uma idade avançada jovem para uma idade avançada idosa, que a nossa felicidade está ali intrinsecamente ligada a gente saber gerenciar as nossas expectativas e também a gente saber lidar com aquilo que nos é dado, que com a nossa autoaceitação, a necessidade de reconhecimento e prestígio ficam aí, ó, menores, diminuindo assim a nossa ansiedade, que a nossa liberdade está associada com a nossa capacidade de fazermos escolhas de acordo com os nossos valores profundos e que, prepare-se Brasil, a única constante no universo é que aconteça o que acontecer, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, uma hora isso vai mudar. E, gente, eu aprendi uma frase com Mary Pipher que eu tô tentando aplicar na minha vida, pra quando bate, sabe aquele momento de ansiedade? Imagina, gente, eu sou geminiana com ascendente gêmeos ou lua em gêmeos. A única coisa que eu faço na vida é pensar, minha cabeça não para um minuto. Ela me ensinou uma frase aqui que eu tô tentando, eu vou conseguir, que é: ainda não é hora de nos preocuparmos com isso. Baita frase, hein, gente? Quando começar a bater o estresse, fala aí. Ainda não está na hora de nos preocuparmos com isso. Não é demais, gente? E uma coisa que eu adorei que a Mary fala, assim, que eu acho muito consciente da parte dela, é que ela fala, né, das experiências, elas são únicas, elas são múltiplas, ela tenta trazer, sim, um olhar mais alegre, né, um olhar mais positivo sobre a vida, mas eu também acho ela muito cuidadosa e consciente, que ela deixa muito claro que isso também depende, né, de classe social, de raça, de cultura, de orientação
sexual. Então eu acho muito importante que ela fale isso também, né? Ela não coloca todo mundo no mesmo barco, porque obviamente tudo isso influencia e muito na realidade dessas mulheres e de como essas mulheres conseguem enfrentar os problemas e também até o tipo de problema que essas mulheres precisam enfrentar. Mas que ela acredita no poder da troca, do aprendizado em conjunto e que o mais importante é que sempre tenha espaço para que as diferenças possam coexistir. E acima de tudo, que todas as mulheres saibam cultivar a resiliência. Então é por isso que ela fala que o Timoneiras é, na verdade, um guia da boa-aventurança. Bom, como eu falei lá no começo, gente, ele realmente foi um livro que me surpreendeu, assim, muito positivamente. Eu tava com a expectativa baixinha, nossa... Sério, é muito incrível. A escrita da Mary Pfeiffer é maravilhosa, é uma escrita delicada, é leve, ela é emocionante, ela traz muita reflexão, muitas coisas para aprender, me abriu os olhos para questões que eu não tava enxergando direito, ou então até que eu acho que eu romantizava um pouco. E ó, hashtag fica a dica, separa os lencinhos. Eu, que não sou uma pessoa de chorar com livros, gente... Em vários momentos. Sabe quando eu tinha que parar de ler porque eu tava chorando? Eu não conseguia ler. Eu tinha que parar de ler, dar uma acalmada, parar de chorar pra conseguir voltar a ler. E eu acho que eu chorei muito por conta das histórias que são emocionantes, mas eu também chorei por aquilo que virá, né, gente? Porque assim, se tudo der certo, se todos os planos derem certo, a gente vai envelhecer, a gente vai chegar na velhice. E uma reflexão que o livro me trouxe, porque é uma coisa assim que eu trago já há muitos anos pra mim, que é: se você aceitar a velhice, talvez ela seja menos pior, talvez o processo seja menos dolorido, vamos dizer assim. Mas eu nunca estive lá, não é mesmo? Eu nunca passei por esse processo. Eu tô aí caminhando, eu espero chegar lá, mas eu ainda sou uma mulher jovem. E aí, conforme a gente vai lendo os relatos, até das mulheres que aceitaram super bem a velhice, mas que chega um lugar ali que dá uma batida, bate uma coisa assim esquisita, principalmente quando as perdas começam a acontecer, né? Porque quanto mais você vive, mais as pessoas ao seu redor vão morrendo, você vai perdendo pessoas. E a questão do corpo, né? Que também foi uma coisa que mexeu muito comigo, que é que às vezes o seu corpo ele já não acompanha mais as suas vontades, aquilo que você quer fazer, e você já não tem mais aquela plenitude de movimentos. E eu fico me imaginando, né? Você ter total consciência disso deve ser realmente muito difícil. Então é por isso que eu acho que ele não é só um livro para mulheres mais velhas, mas sim um livro para todas as mulheres. Ele me abriu os olhos para algumas questões, me ensinou outras. É por isso que ele não é um livro, gente, de autoajuda. Ele é um livro de autorreflexão. A Mary não vai te entregar fórmulas prontas, exercícios, nada disso. Ela vai fazer você pensar. E ó, às vezes vai doer. E é por isso que assim, pra mim, Priscila, o Timoneiras vai ser um livro que eu vou ler assim a cada 3, 4 anos, sabe? Que aí a gente vai envelhecendo um tiquinho, a gente vai enxergando as coisas de uma outra maneira. E também é uma forma para que nós, né, mulheres mais jovens, tenhamos aí um conhecimento, a gente já começa a se preparar para aquilo que virá à frente. Mas óbvio, eu acho ele um baita livro, assim, para dar pra mãe, pra tia, pra avó. Se você que tá me assistindo é uma mulher mais velha aí que já chegou à meia idade, eu super recomendo Timoneiras. Ele é um livro muito bom e um livro muito bonito. A Mary Pfeiffer tem 73 anos, ela cresceu aí no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e ela mesmo diz que ela foi um dos baby booms, né, essa geração de bebês que veio pós Segunda Guerra Mundial. E por todo o seu trabalho, ela ficou conhecida como a terapeuta cultural da sua geração. E além disso, ela é uma grande ativista ambiental, viu, gente? Ela escreve muito sobre isso, ela dá muitas palestras sobre esse assunto. E além do Timoneiras, ela escreveu aí alguns best-sellers, como O Resgate de Ofélia. Esse tem publicação no Brasil, vou deixar ele aqui em cima para vocês, que é mais ou menos o Timoneiras, mas é para as meninas aí que estão passando da infância para adolescência. Os outros livros dela que não tem publicação no Brasil, infelizmente, são o The Shelter of Each Other, o Green Boat e Another Country. E, gente, eu vi um vídeo, na verdade, do lançamento do Timoneiras, muito interessante,
que a Mary Pipher diz, assim, ela relata ali no momento que um grande desafio para ela, escrevendo Timoneiras, foi a linha de pensamento, porque ela tinha ali as coisas que ela queria falar, né, a própria vivência dela enquanto uma mulher mais velha, mas ela se deu conta em um dado momento que ela estava seguindo uma linha de pensamento muito masculina, uma linguagem muito masculina, porque quando ela esteve na faculdade nos anos 60, ela só estudava o quê? Os homens tudo, né? Era Emerson, Mills, Platão, Hemingway, Sartre. Então ela resolveu se desafiar e só usou citações femininas em Timoneiras. Eita, mulher porreta! E um outro pensamento maravilhoso que esse livro me trouxe, que eu também tô aqui, ó, guardei na minha caixinha do coração, é o seguinte, prestem atenção. O Cabo das Tormentas e o Cabo da Boa Esperança, eles são exatamente no mesmo lugar. Portanto, todos os paradoxos podem coexistir sem tensão. Gente, essa mulher arrasou. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui pra mim, um joinha que me ajuda muito. Comprem o Timoneiras, gente, comprem, porque olha, realmente ele é um livro diferenciado, viu? Eu gostei muito. É isso, meu povo, um beijo, até o próximo livro.